Este vídeo foi contemplado no edital Cultura Presente nas Redes 2 e recebeu o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Se você quer conhecer mais sobre as tragédias gregas, saber quando elas foram escritas e para quê, saber por que de tantas tragédias que foram escritas, nós atualmente só temos acesso ao texto de pouquíssimas delas, saber quais eram os principais autores trágicos, quais eram as cenas típicas das tragédias e a estrutura básica de qualquer tragédia grega, você está no lugar certo. Você está no foco principal. Antes de começar, é preciso dizer que esse vídeo tem como referência o livro Tragédias Gregas, do professor francês Pascal Thiercy, que foi de onde eu tirei a maior parte das informações que você vai ver aqui. Se você quiser conhecer esse livro também, eu deixei o link para ele aqui na descrição do vídeo. Bom, para começar, o século áureo das tragédias gregas, onde acontece a maior parte dos concursos de tragédias na Grécia Antiga, e na qual a maioria das tragédias gregas é escrita e levada à cena, é o século V a.C., ou seja, ali 400 e pouco antes de Cristo. E as tragédias são um registro não só da história da Grécia Antiga, mas como da formação do pensamento ocidental. O Pascal Thiercy diz o seguinte: cada crítico pode encontrar nelas o que procura: uma visão política ou sociológica da cidade ateniense, uma manifestação literária de ritos de iniciação, um canto lírico de luto, uma combinação métrica e musical de grande rigor, uma visão disfarçada da atualidade, um ensinamento religioso ou cívico, um espetáculo de divertimento, etc. E foram três os principais autores de tragédias, os tragediógrafos: Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Também é importante falar do Aristófanes, que escrevia sobretudo comédias, mas dele a gente pode falar em outro vídeo. Sobre as tragédias gregas tem uma história divertida. Em 480 a.C., durante uma guerra, houve uma batalha de navios na ilha grega chamada Salamina. E apesar de estar em menor número, os atenienses conseguiram vencer os invasores persas. E, de acordo com uma lenda, essa batalha meio que conecta, de alguma forma, os três principais autores trágicos gregos. Por quê? Ésquilo tinha 45 anos e participou da batalha. Sófocles tinha 17 anos e dirigiu um coro que celebrou a vitória. E Eurípides nasceu justamente na ilha de Salamina, no dia da batalha. Bom, essa história é uma tradição e ninguém sabe se é verdade ou não. Mas o que importa é que ela mostra pra gente essa relação cronológica entre os três principais autores trágicos. E ela mostra também outro aspecto que é essencial pra gente entender as tragédias gregas. As tragédias são construídas sob o signo da guerra, e esse é um tema muito presente na maioria delas. Centenas de tragédias foram escritas, mas hoje nós só temos preservado o texto de mais ou menos 30 delas. E isso aconteceu por uma escolha. Quem preservou os textos gregos foram os eruditos de Alexandria, que obviamente estabeleceram alguns critérios para preservar alguns textos e descartar outros. Para eles, as peças deveriam pertencer à maturidade desses autores trágicos e ter entre si uma conexão temática que permitisse comparar uma peça com a outra, um poeta com o outro. Porque os alexandrinos tinham o interesse de usar as peças gregas de forma pedagógica. Tanto que as compilações feitas por eles vinham acompanhadas de muitas anotações feitas na margem dos textos, que eram chamados de escólios. E o número de peças teatrais preservados pelos alexandrinos foi o seguinte: 7 de Ésquilo, 7 de Sófocles e 10 de Eurípides. Não é um absurdo dizer que o teatro movimentava a sociedade grega. Os concursos dramáticos, onde as peças de teatro eram levadas à cena, movimentavam a cidade e eram um evento importante para a sociedade. Os concursos dramáticos levavam à cena tanto tragédias quanto comédias. E os concursos aconteciam por ocasião de duas festas religiosas consagradas a Dionísio, o deus do vinho, da alucinação e do teatro. As Leneanas aconteciam no final de janeiro, começo de fevereiro e eram menores, menos prestigiosas. Nelas apresentavam-se apenas 2 dramaturgos com 2 peças cada um. Mas o concurso dramático mais esperado eram as Grandes Dionísias.
também conhecida como Dionísias Urbanas, que aconteciam no final de março, no começo de abril e movimentavam de fato a cidade. Porque é lá que se apresentavam cada um dos 3 principais autores trágicos gregos e todos os outros. Cada um deles apresentava uma tetralogia, composta por uma trilogia trágica, e essa trilogia podia ser de peças ligadas uma a outra ou peças independentes, e a quarta peça era um drama satírico, ou alguma tragédia de final feliz, com cenas cômicas. As tragédias eram escritas em versos, e por isso também os seus autores eram chamados de poetas. A gente pode chamar de poetas trágicos, tragediógrafos, autores trágicos, tudo isso se refere aos autores de tragédias. Ah, e diferente das peças que a gente conhece hoje em dia, as tragédias não eram divididas em atos, mas elas eram compostas por um revezamento entre partes cantadas e faladas. Quem fazia as partes cantadas? O coro. E quem fazia as partes faladas? Os atores, ou um representante do coro chamado corifeu. As partes faladas eram chamadas de episódios e as partes cantadas eram chamadas de stásima. As tragédias gregas eram verdadeiros espetáculos musicais. Tinha muita música tocada por instrumentos musicais, muito canto, muita dança. E a estrutura básica da tragédia é a seguinte. Ela começa com um prólogo em que se expõe a ação, ou até mesmo o desfecho. Em seguida, a entrada do coro é chamada de párodo. A peça em si é composta de episódios separados por estásimas. E no final, a saída dos atores e do coro é chamada de êxodo. Mas essa estrutura tem certa flexibilidade. Às vezes a peça já começa na entrada do coro, às vezes o êxodo acontece logo depois de um episódio e não de uma estásima. Por isso a gente não deve se surpreender de ver 2 edições da mesma peça com números de episódios diferentes em cada uma. Porque essas indicações e separações dos críticos e feita pelos editores é mais uma proposição do que uma regra de fato. As tragédias têm algumas cenas típicas que você vai encontrar em várias peças. Uma delas é a cena de mensageiro, alguém que vem de fora contar um acontecimento que se passou fora de cena. E isso acontece porque as tragédias têm um forte elemento épico, um elemento de narração. Cenas que seriam difíceis de se colocar em cima de um palco, como por exemplo cenas de batalhas, de guerras ou cenas de morte, são escolhidas pelos seus autores para serem contadas por mensageiros que trazem uma informação de um acontecimento em forma de fala ou em forma de carta para ser lida. Outra cena muito comum é uma situação de reconhecimento. Ah, e sobre as mortes, os assassinatos também são muito comuns. E quase sempre acontecem fora do palco e a gente só escuta os gritos. As tragédias gregas são um importante referencial na história do teatro e da literatura mundial, principalmente ocidental. Conforme a gente vai conhecendo as tragédias, a gente percebe que muitas novelas que a gente assiste na televisão adaptaram os enredos de tragédias gregas. Muitos romances se inspiraram nas tragédias. E de alguma forma, as tragédias formaram o nosso pensamento artístico no que se refere a teatro ao longo do tempo. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você quiser conhecer mais sobre as tragédias, você pode comprar o livro do professor Pascal Tirsi. Eu deixei o link aqui na descrição do vídeo. Você não paga nada mais por isso e ainda ajuda o canal. Ah, e se você conhece alguma informação interessante ou importante que eu deixei de falar nesse vídeo, comenta aqui embaixo, porque aí outras pessoas vão poder conhecer também. Ah, e se você ficou com alguma dúvida, pode deixar sua pergunta aqui nos comentários também. Muito obrigado se você chegou até aqui e até a próxima. Este vídeo foi contemplado no edital Cultura Presente nas Redes 2 e recebeu o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.